um conceito preciso. Né? É um movimento autoritário que, com base de massas, que surge na Itália entre as duas guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Né? Alguns fazem uma associação automática entre o fascismo e o nazismo, mas há um pouco de diferença. Tanto o fascismo quanto o nazismo recorrem às massas para fazer a sua política. Então, quer dizer, o fascismo tem essa foto que está aí, é a foto da marcha dos fascistas sobre Roma, quem está à frente da foto é o Mussolini. Né? Então, se recorre a uma política de massas. Né? E essa política de massas, na verdade, tem a ver com uma situação de crise da dominação, num determinado momento, de crise da dominação burguesa. Ou seja, quer dizer, quando os políticos da burguesia, ou quando as principais relações de classe da burguesia não conseguem responder, muitas vezes, a uma situação de crise, elas entregam o poder a um terceiro. Então, em alguma medida, o fascismo guarda uma certa relação com o regime bonapartista. O que é o regime bonapartista? Marx tem um texto famoso que ele chama de 18 Brumaire, da França. A França tem a Revolução Francesa. Né? E aí, por um suceder de acontecimentos, né, quer dizer, essa dominação burguesa na França vai entrar em crise. Então, nenhuma das classes dominantes conseguem, nenhuma das frações da classe dominante conseguem ter hegemonia sobre o processo. Sem ter hegemonia sobre o processo, elas entregam esse poder a um terceiro. O fascismo pode guardar várias formas. Ele pode aparecer sob várias formas. Ele pode aparecer, por exemplo, sob a forma de uma ditadura militar. No Brasil, né, em alguma medida, sempre guardando as dimensões, porque a situação do Brasil não é a situação que também da Itália. Mas no Brasil, a ditadura militar, num determinado momento, o que aconteceu no Brasil? Quer dizer, os de cima entregaram o poder para os militares governar. Né? Quer dizer, no caso da Itália, a unificação da Itália que não se deu, o suceder de crises que começa desde, o Gramsci vai estudar isso, que começa desde o final do século XIX e não se resolve, vai se resolver no fascismo. Então, a classe dominante na Itália entrega o poder ao fascismo. E quem é a figura do fascismo, nesse caso? É o Mussolini. Quer dizer, o Mussolini, o fascismo vai ganhando força na sociedade civil, então você vai tendo organizações paramilitares na sociedade civil que vão atacar o movimento operário, que vão atacar os militantes do movimento operário, vão atacar as organizações populares e por aí vai. Né? E essa organização que vai voltando da sociedade civil, ela vai culminando no fascismo que foi encarnado pelo Mussolini. Não sei se deu para cadernos, que inclusive tem até uma história, tem a história do Gramsci e tem a história dos cadernos do Gramsci, dos cadernos do Carter, que é uma outra história à parte. Né? Que é uma outra história à parte porque na verdade é o seguinte, os cadernos falam, o que a gente lê do Gramsci, na verdade você lê várias coisas do Gramsci. Até há pouco tempo no Brasil, o que se lia do Gramsci era uma seleção temática do Gramsci. Então, por exemplo, aqueles vários livros que tem aqui, então eu estou sem. Mas, enfim, tem duas edições do Gramsci aqui, eu vou contar essa história porque é bom orientar para quem for se aprofundar. O que se lê do Gramsci até pouco tempo no Brasil era uma seleção temática feita pelo Paulo Togliatti, que foi o posterior secretário-geral do PCI. O que é uma seleção temática? O Gramsci produziu vários cadernos, onde ele escrevia os chamados cadernos miscelâneos, então ele ia tomando nome. Preciso discutir sobre determinada coisa, folclore, sobre o Fordismo, sobre a Igreja Católica. Então ele ia tomando notas, e essas notas ele ia separando por temas. O objetivo dele era chegar ao que ele vai falar, usando uma expressão do Goethe, que é o seguinte: até agora nós produzimos. O que eu quero produzir é uma obra na vida. Eu não quero produzir uma obra de política conjuntural. Eu quero produzir uma obra de longo prazo, de fôlego. Eu vou aproveitar o período que estou preso, né? O pensamento dele era ele. O período que eu
estou preso, produzir, escrever e depois sair da cadeia, reorganizar essa obra e poder entender o processo de dominação do Estado, né? Como se dá essa hegemonia. Mas não conseguiu concluir isso, porque, na verdade, antes de sair, ele morreu na cadeia, na prática ele morreu na cadeia. Então, o que ficou para a posteridade foram esses cadernos, escritos nessas condições e de forma dispersa. Por isso que vários aqui, quando vem falando, o Gramsci é difícil, o Gramsci é complicado, tem forma, uma parte, não é outra, também tem uma parte. Tem um problema que também tem parte da obra que ela é cifrada. Então, por exemplo, quando ele vai falar em marxismo, ele fala em filosofia da prática. Quando ele vai falar do Lenin, ele fala em Nietzsche. Quando ele vai falar do Trotsky, ele vai Bronstein, que são os nomes. Então ele vai usando cifras, formas de escrever, para despistar a polícia, porque tudo era livre, né? As cartas, todas eram livres. Né? Então, tem um pouco isso. Então, parte da obra é cifrada, teve problema, e parte da obra, ela é essa miscelânea. Então, ele vai escrever desordenadamente. O que nós lemos, na verdade, é o seguinte: o que durante muito tempo no Brasil se leu foi a seleção temática. Então, a seleção temática é o quê? Tem uma trilogia, que é o Príncipe, o Estado Moderno, a concepção dialética da história e os intelectuais da organização da cultura. São as 3 trilogias, mas não são todos os cadernos do cara. Né? Porque foi a primeira tradução. Logo depois, houve uma tradução na Itália, que às vezes são chamadas de edições Gerratana, que é o seguinte: pegaram todos esses cadernos e botaram na ordem cronológica que escreveu. É mais difícil, mas na verdade assim, você vai perceber quais as questões do Gramsci. O Gramsci não é um cientista político, o Gramsci não é um filósofo, o Gramsci não é um historiador, o Gramsci não é um teórico da cultura. A preocupação do Gramsci, como ele escreve toda essa miscelânea de textos, ele tem uma preocupação básica e fundamental que organiza o conjunto desses textos. E qual é essa preocupação que organiza o conjunto desses textos? Né? Quer dizer, a principal pergunta dele é o seguinte: como se realiza a hegemonia de uma classe e como se realiza a hegemonia dessa classe na Itália? Ou seja, a pergunta é conjuntural e estrutural. Por que o fascismo triunfou? Como que essa hegemonia se organiza e como que você pode organizar uma outra hegemonia? Então o Gramsci não está preocupado só em entender o período conjuntural. Ele está se preocupado em seguinte: assim, na Itália, a hegemonia dos classes dominantes se organizou de um determinado modo. Eu preciso entender como ela se organizou, como essa hegemonia se organizou, e depois, ao entender como essa hegemonia se organizou, eu preciso pensar como se organiza a hegemonia das classes subalternas e como isso instrumentaliza a classe. Você não tinha uma unidade, então é a atividade de Estado principal, o domínio de espaço da Grécia sobre espaço. A hegemonia, supondo. Então, a palavra hegemonia é empregada no sentido militar. Por muitos anos, continuou sendo empregada no sentido militar. O Lenin é o primeiro que tira a palavra hegemonia e emprega a palavra hegemonia no sentido de entender o domínio de uma classe sobre a outra. Então, o Lenin traz a palavra hegemonia do entendimento da relação entre Estados e traz essa palavra hegemonia para dentro da relação entre as classes sociais. E qual é a preocupação que o Lenin tem? A preocupação que o Lenin tem é a seguinte: como que o proletariado exerce hegemonia sobre as demais classes? Como o proletariado, no interior de uma formação de um determinado bloco de forças sociais, exerce, porque é um sujeito revolucionário e histórico, exerce hegemonia sobre os outros estratos das classes populares, sobre o campesinato, sobre os camponeses. Então, essa é a preocupação do livro. Ele está querendo saber o seguinte: como que, na relação interna entre as classes, um determinado setor social exerce hegemonia sobre os demais. Então, hegemonia aqui no sentido
falar é o seguinte, como que uma determinada formação social, um proletariado diz, no caso da formação do Lenin, a Rússia, a Rússia do século XX, a Rússia dos anos 20, a Rússia dos anos 20.